A sensação de que algo não fecha começa logo no início desta história. Um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, com décadas de carreira no judiciário, deixa a corte e assume o comando do Ministério da Justiça. A expectativa era alta: experiência, trânsito institucional, conhecimento jurídico profundo. Mas poucos meses depois, o mesmo personagem entrega uma carta de demissão, sai do governo e recebe elogios públicos, inclusive de ministros do STF. É aqui que surge a pergunta que precisa ser feita. Afinal, o que ficou do período de Ricardo Lewandowski à frente da Justiça? E não se trata apenas de uma troca de cargos ou de uma saída administrativa comum. O que aconteceu ali ajuda a explicar por que a sensação de insegurança voltou com tanta força, por que decisões parecem não produzir efeito e por que, nos bastidores de Brasília, a história é bem diferente do discurso oficial. Antes de qualquer julgamento apressado, é preciso separar narrativa de fatos. Lewandowski chega ao Ministério da Justiça em um momento delicado. A segurança pública volta a aparecer como uma das maiores preocupações da população. Facções criminosas ampliam sua influência territorial e os indicadores de violência, especialmente contra mulheres, seguem alarmantes. O desafio não era pequeno e ninguém sério acreditava em soluções simples ou imediatas. Durante sua gestão, o discurso oficial sempre enfatizou planejamento, inteligência policial e cooperação entre instituições. Essa linha foi reforçada nos elogios que vieram após sua saída. Autoridades destacaram operações da Polícia Federal, ações contra esquemas de lavagem de dinheiro e uma suposta estratégia de enfrentamento ao crime organizado dentro dos marcos do Estado de Direito. No papel, soa como o caminho correto. É que no Brasil real, expectativa não afasta facção, currículo não reduz violência e discurso técnico não tranquiliza quem tem medo de sair de casa. Quando se observa a percepção social, o contraste fica evidente. Pesquisas de opinião mostram a segurança pública voltando ao topo das preocupações nacionais. Estados relatam avanço de organizações criminosas em áreas urbanas e regiões estratégicas. Casos de violência extrema passam a dominar o noticiário. Independentemente de quem ocupa o cargo, esses sinais pesam, e muito, na avaliação de qualquer gestão. É nesse ponto que a narrativa começa a desandar. Porque quando a sensação de insegurança cresce, ao mesmo tempo em que o discurso oficial fala em controle, o público percebe que existe um descompasso. E descompasso em segurança pública costuma cobrar um preço alto. Outro eixo central da passagem de Lewandowski pelo Ministério foi a tentativa de emplacar uma ampla reforma de segurança pública. A proposta previa maior coordenação nacional e mudanças estruturais profundas. Para alguns especialistas, seria uma resposta necessária a um sistema fragmentado. Para outros, representava a concentração excessiva de poder e riscos ao pacto federativo. O fato é que a proposta não avançou. Ficou travada nos bastidores do próprio governo, sem força política suficiente para sair do papel. E é justamente nos bastidores que surge um dos aspectos mais reveladores dessa saída. Relatos indicam que Lewandowski enfrentou resistências internas, o chamado fogo amigo. Projetos foram engavetados, articulações barradas e decisões esvaziadas dentro do próprio palácio. Para alguém acostumado ao respeito automático que o cargo no Supremo impõe, o choque com a lógica política foi inevitável. No Executivo, a autoridade formal não garante poder real. Esse desgaste ajuda a entender o tom de cansaço atribuído a Lewandowski ao deixar o cargo. Não foi apenas a pressão externa ou a complexidade do problema da segurança pública. Foi, sobretudo, a dificuldade de fazer qualquer agenda avançar em meio a disputas internas, interesses cruzados e prioridades conflitantes. A gestão acabou ficando marcada mais pelo que não aconteceu do que por mudanças concretas percebidas pela população. Os elogios recebidos após a demissão, especialmente vindos de membros do Judiciário, abriram outro debate relevante.
É saudável que instituições dialoguem e reconheçam esforços, mas para parte da sociedade soou estranho ver ministros da Suprema Corte elogiando um ex-colega recém-saído de um cargo político, ainda mais em um contexto de resultados tão questionados. Quando avaliações institucionais positivas não coincidem com a sensação das ruas, quem está enxergando errado? As autoridades ou a população? Mesmo que não exista irregularidade formal, a percepção pública conta e muito. A confiança nas instituições depende não apenas de discursos técnicos, mas de resultados visíveis no cotidiano das pessoas. Há ainda um elemento simbólico difícil de ignorar. A circulação constante de nomes entre judiciário e executivo, especialmente em cargos estratégicos, alimenta a sensação de distanciamento entre instituições e sociedade. Quando ministros vão e voltam entre STF e governo, cresce a desconfiança sobre limites, responsabilidades e consequências reais das decisões tomadas. É importante deixar claro, a segurança pública no Brasil não é um problema que se resolve em um ano, nem por um único ministro. Trata-se de um fenômeno estrutural, ligado à desigualdade, ao sistema prisional falido, às fronteiras frágeis e à ausência histórica do Estado em diversas regiões. Colocar todo o peso do fracasso em um nome seria simplificar demais. Ao mesmo tempo, ocupar o cargo significa assumir o ônus político. Lewandowski saiu do Ministério da Justiça com sua imagem mais desgastada do que quando entrou. Para muitos observadores, a passagem pelo executivo não agregou à sua trajetória. Ao contrário, levantou questionamentos sobre escolhas, limites e leitura do jogo político. A política, diferente do judiciário, cobra resultados rápidos e visíveis e não costuma perdoar frustrações. Com sua saída, entra um novo nome, ainda pouco conhecido do grande público, mas apontado como alguém de sua confiança. Isso gera expectativa e cautela. Continuidade pode significar estabilidade, mas também a repetição dos mesmos entraves. Tudo dependerá de autonomia real, apoio político e capacidade de execução. No fim das contas, a história de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça é menos sobre um indivíduo e mais sobre o funcionamento do sistema. Ela expõe como boas credenciais não garantem bons resultados, como disputas internas podem paralisar políticas públicas e como a segurança segue sendo um dos maiores nós da democracia brasileira.